Quando se fala em JoJo, a primeira coisa que você deve pensar é sobre os Joestars, o que faz sentido já que eles são os protagonistas da história. Mas existe uma família tão importante quanto, que é basicamente o motivo da história acontecer e que vive antagonizando com os Joestars, no caso, a família Brandt. Então no vídeo de hoje eu vou discorrer sobre cada um dos seus membros e analisar profundamente cada um deles. Então, vamos lá. Nascido em 1827, Dario Brando é um homem de meia idade, calvo, barbudo, baixo e forte, que tem alguns dentes faltando, uma cicatriz no rosto e uma tatuagem no peito que diz "Em memória de minha mãe". Como pessoa, ele é extremamente imoral, sendo corrupto, abusivo e alcoólatra. Após testemunhar um acidente de carruagem envolvendo o nobre George Joestar, ele tratou de pilhar os escombros do acidente em vez de buscar ajuda, furtando um anel nesse meio tempo. No entanto, para sua surpresa, o George ainda estava vivo e vendo a cena ele imaginou que foi o Dario quem salvou a sua vida, ficando em dívida para com ele. Fica como curiosidade que essa cena foi inspirada no livro Os Miseráveis, de quem o Araki tirou a inspiração para essa parte da história. Após tentar penhorar o anel, ele é preso, mas o George resolve não prestar queixas e ainda dá um dinheiro para que o Dario saia da pobreza. No entanto, nada disso acontece. Ele gasta todo o dinheiro com bebidas e força sua mulher a trabalhar até a morte para sustentar os seus vícios. Além disso, ele ainda desconta suas frustrações no seu filho Jill, espancando-o constantemente e fazendo com que ele venda o vestido da sua falecida mãe em certo ponto para comprar bebidas ao seu pai. Todo esse abuso fez o Jill crescer com ódio do seu pai e o levou a envenená-lo secretamente, levando à morte de Dario Brando em 1880. Pouco se sabe sobre a mãe do Jill, apenas que ela era uma mulher pobre, casada com Dario Brando e que era forçada a sustentar o marido. Aparentemente ela era a única pessoa pela qual Jill nutria algum afeto, já que boa parte do ódio que ele sentia pelo seu pai era por ele ter feito a sua mãe sofrer. Nascido em 1867, Jill Brando, quando era jovem, tinha um porte atlético, com uma estatura alta, cabelos loiros, olhos castanhos e sempre utilizava roupas elegantes e estilosas. Por ter tido uma infância traumática, com um pai abusivo, uma condição social desfavorável e uma ambientação caótica, sua personalidade se moldou em torno da sua ambição e da sua busca por poder. Além desses traços principais, ele ainda é extremamente narcisista, arrogante, megalomaníaco, mas também tem atributos positivos, como ser calmo, inteligente, bem educado e calculista. O Jill não mede esforço para alcançar o poder. No primeiro momento ele deseja conquistar toda a fortuna dos Joestars, depois dominar o mundo e no fim até moldar todo o universo aos seus ideais. Como eu disse, a infância do Jill foi péssima, mas ele teve a chance de morar com os Joestars após o mesmo assassinar seu pai. Crescendo com os Joestars, o Jill fez de tudo para tornar a vida do seu irmão adotivo Jonathan um inferno, buscando miná-lo psicologicamente para poder ter a fortuna da família toda para si. Nesse meio tempo, o Jill se formou em Direito pela faculdade Hugh Hudson e se tornou um herdeiro legítimo dos Joestars. Após envenenar o patriarca George, da mesma maneira que fez com seu pai, o Jonathan acaba descobrindo essa armação e o Jill é forçado a arquitetar uma maneira de matar o seu irmão. Ele descobre por acidente que a máscara de pedra que o seu irmão estava estudando tem o poder de tornar os seus usuários em vampiros, e ao se ver encurralado e sem opções, ele se transforma em um vampiro para poder matar os seus algozes. Após uma batalha contra o Jonathan, toda a mansão Joestar é incendiada e ele é mortalmente ferido, mas sobrevive graças aos seus poderes. Com isso, seu objetivo já não é mais apenas ficar rico, e sim dominar o mundo. Como vampiro, ele adquire uma série de poderes, como super força, super velocidade, super agilidade, criogenia, poder de transformar os outros em zumbis e por aí vai. No entanto, ele deve constantemente consumir sangue e tem como fraqueza a luz do sol e o Ramon. A transformação do Jill pode ser vista como uma metáfora para sua jornada até então. Assim como ele tentou adentrar na família Joestar e sugar tudo que eles possuíam para obter poder aquisitivo, como vampiro ele drena o sangue das suas vítimas para obter poder, mas dessa vez poder físico e não monetário. Após a evolução do Jonathan como um usuário de Amon e do Jill descobrindo a extensão de seus poderes, eles finalmente têm um combate que termina com o Jill perdendo todo o seu corpo do pescoço para baixo. Posteriormente ele consegue encurralar o Jonathan e matá-lo, roubando seu corpo, mas tendo que ficar preso nas profundezas do oceano por um século. Esse período foi importante para que o Jill meditasse sobre os seus objetivos. Quando ele emerge novamente, ele tem objetivos e uma mentalidade completamente diferentes. Ele acorda em 1983, adquirindo um stand e rodando o mundo em busca de seguidores para poder concretizar o seu plano de atingir o céu. O seu stand é o The World, um stand de curto alcance. Ele é um stand muito acima da média, tendo A em poder destrutivo, A em velocidade, C em alcance, A em durabilidade, B em precisão e B em potencial de desenvolvimento. Só isso já era o suficiente para que ele fosse um stand absurdo, mas além disso tudo ele ainda pode parar o tempo por alguns segundos. Durante o tempo parado, somente ele pode se mover, enquanto todas as demais pessoas permanecem imóveis,
sendo praticamente impossível de ser derrotado. O seu nome é inspirado na carta de tarô O Mundo, que simboliza autoconhecimento, realização, equilíbrio, encontro com a perfeição, virtuosidade, feitos benéficos, boa vida e conquistas positivas, denotando tudo que o Dio espera alcançar derrotando os Joesters, a sua vitória suprema e o alcance do céu. O seu design se assemelha ao de um mergulhador, tendo inspirações no álbum Holy Diver do cantor Dio. A música Holy Diver diz: "Mergulhador sagrado, você passou tempo demais no mar da meia-noite. Ó, no que estou me tornando", que é uma referência a todo o tempo que o Dio passou no seu caixão submerso nas águas. Você pode sentir seu coração, mas você sabe que ele é mau. Alguma luz nunca pode ser vista, que é uma referência a toda a maldade do Dio. Entre as mentiras aveludadas, existe uma verdade que é dura como aço. A visão nunca morre, a vida é uma roda infinita. É uma referência ao plano do céu que mostra que todo o destino da humanidade já está escrito e predestinado a se repetir. Além disso tudo, ainda tem a capa do álbum, que é bem semelhante ao The World. Com seu novo poder desbloqueado, ele faz de tudo para eliminar a linhagem dos Joesters de uma vez por todas, para finalmente finalizar os seus planos. Mas ele acaba sendo impedido pelo Jotaro Kujo, o bisneto do Jonathan, que consegue derrotar o Dio e pôr um fim à sua vida. No entanto, seu legado ainda persiste, com uma porção de subordinados e herdeiros que buscam destruir a família Joestar. Começando pela exceção Diorno Giovanna. Nascido em 1985, Diorno tem 15 anos nos eventos de Vento Áureo e nessa idade ele tem 1,72 de altura, um porte magro, porém definido, cabelos loiros e olhos azuis. Assim como seu pai, a sua infância foi cheia de miséria, solidão e infelicidade. A sua mãe era extremamente negligente e saía à noite para se divertir, deixando Diorno sozinho à noite no escuro. Ele ficava tão assustado que ele não conseguia nem chorar. Quando ele fez 4 anos, ela se casou com um italiano e, como resultado, eles se mudaram para a Itália. O seu padrasto conseguiu se mostrar pior que a sua mãe, agredindo o Diorno constantemente. Por ser um japonês, o Diorno sofreu muito bullying por parte das outras crianças, fazendo-o ficar extremamente desiludido com a vida e em um estado de depressão severa. No entanto, um dia o Diorno encontrou um homem machucado que estava sendo perseguido. Nesse momento ele sentiu uma identificação com aquele homem, e seu stand foi ativado automaticamente, fazendo a grama ao redor daquele homem crescer, o que acabou escondendo ele de seus seguidores. Quando eles foram perguntar para o Diorno para que lado o homem foi, o Diorno os mandou para a direção contrária. Depois desse evento, as coisas melhoraram muito na vida do Diorno. O seu pai parou de bater nele e as crianças começaram a tratá-lo bem. Com isso ele percebeu que o único jeito de melhorar a realidade da Itália era de dentro do sistema. Com isso ele decidiu se tornar o líder da máfia para parar o tráfico de drogas que assolava o país, se tornando uma espécie de gangstar. Esses eventos o moldaram em uma pessoa completamente decidida em relação aos seus ideais. Assim como seu pai, ele é uma pessoa fria, inteligente, analítica e implacável, mas o que o difere é justamente ter um bom coração, que foi herdado da sua metade de Joestar. O seu stand é o Gold Experience e ele o tem desde criança. Ele é um stand de curto alcance que tem 100 poder destrutivo, A em velocidade, 100 alcance, D em durabilidade, 100 precisão e A em potencial de desenvolvimento. Assim como o stand do seu pai, o seu stand cry é mudar, mudar, mudar. E de vez em quando ele solta uns re também. O seu design é inspirado no escaravelho, o símbolo da criação, em joaninhas, o símbolo da regeneração, e ele possui asas como anjos, que simbolizam a paz. Esses elementos do design também refletem os seus poderes, que são todos voltados para a vida. O Gold Experience pode gerar uma quantidade infinita de energia vital e embutir essa energia em qualquer coisa que ele toque, e isso tem diversos usos. Ele pode transformar um objeto inorgânico em um ser vivo da sua escolha, seja animais ou plantas. Esses seres vivos criados refletem todo o dano que é infligido a eles. Caso uma pessoa seja atingida pelo Gold Experience, a sua consciência vai ser acelerada e ela não vai conseguir se defender. Nesse estado, a pessoa também vai sentir muito mais dor e isso pode até levar ela à morte. O Diorno pode criar músculos e órgãos com a sua habilidade também, e com isso ele pode se curar e curar outras pessoas, apesar de ser um processo bem dolorido. E por fim, ele ainda pode sentir se o ambiente possui alguém ou não, uma espécie de sensor de vida. O nome do stand é uma referência ao álbum The Gold Experience do cantor Prince. Eu não consegui achar muitas referências óbvias iguais às do Holy Diver, mas eu garanto que a vibe do álbum combina muito com o Bart 5. É uma coisa energética, gloriosa e que emana classe e estilo. Em especial a música Endorphin Machine, que eu acho que é a minha preferida do álbum. Eventualmente ele consegue, através de muito sacrifício, vencer o líder da máfia e se tornar o chefão, conseguindo um dos stands mais poderosos da série e concluindo, sem saber disso, um dos objetivos do seu pai. Obviamente ele consegue isso ao invés do Dio, porque o destino sempre favorece o caminho da justiça. O Diorno é uma versão do Dio que, ao se deparar com uma oportunidade para melhorar de vida, não a desperdiçou e decidiu trilhar o caminho do bem, ao contrário do seu pai.
Agora nós chegamos a uma parte que divide opiniões, que são os três filhos do Jill que aparecem em Stone Ocean. Nenhuma das mães deles são reveladas, então não tem como eu mostrar elas aqui pra vocês. Eu vou falar deles na ordem que eles aparecem na história. Então, vamos lá. Começando pelo húngaro. Nascido em 1988, o húngaro é um jovem de constituição e altura média, que possui um rosto achatado, olhos pequenos e dentes grandes que ficam à mostra. Ele também tem uma marca abaixo do olho esquerdo em formato de U. Pouco se sabe sobre o passado do húngaro, além dele ter sido um viciado em drogas que vivia uma vida de desespero. A primeira aparição dele na história foi em Orlando. Tentando fugir de um hospital e da polícia, ele faz o Put de refém usando uma tesoura. O Put tenta explicar sobre a atração gravitacional que atrai as pessoas, mas é interrompido quando o húngaro empala o pescoço dele com as tesouras. Ele acaba não matando por errar um nervo vital por alguns milímetros. A polícia então tenta baleá-lo, mas ele desperta o seu stand Bohemian Rhapsody e é salvo pelo boneco de placa de trânsito proibido a passagem de pedestres. Pouco tempo depois ele conhece os seus meio-irmãos e o Put explica o seu objetivo e mostra o poder do seu stand para ele. Com isso, o húngaro decide atacar o grupo da Jolene com o seu stand Bohemian Rhapsody. Por se tratar de um stand fenômeno, ele não tem uma manifestação física. Graças a isso, a maioria dos seus status são nulos, com exceção do alcance, que é infinito e afeta o mundo inteiro, e a durabilidade, que é um A. O Bohemian Rhapsody é capaz de trazer personagens fictícios retratados em imagens à vida, seja personagens de desenhos animados, animes, mangás, filmes, obras de arte e até desenhos. Os personagens são feitos do mesmo material de onde vieram, podendo ser facilmente destruídos. Caso o personagem fictício que trouxe a vida para uma história destruído, a sua imagem não irá retornar aos livros e papéis em que foram apresentados. Além de trazer os personagens à vida, o corpo e a alma da vítima são separados. Quando alguém encontra um personagem de que gosta, a sua alma é arrastada para o papel do personagem, assumindo a aparência e o destino daquele personagem. Não há como mudar o curso da história em que a pessoa se encontra, pois ela já foi escrita, e apesar de ser possível ser arrastado para uma história feliz, é extremamente perigoso quando a pessoa é arrastada para uma história em que o seu personagem morre. Enquanto seu stand causava o caos pelo mundo, o húngaro viajava de avião para não ser descoberto e calmamente tomava uma taça de vinho enquanto escutava sobre toda a destruição que seu stand trouxe, ficando feliz por ver o mundo que o maltratou se tornar um inferno. Aqui é mostrada a sua personalidade. Ele herdou o vício em drogas do seu avô, que era um alcoólatra, e herdou do seu pai o seu sadismo, violência, vulgaridade e temperamento explosivo. O alcance infinito do stand torna quase impossível localizar o seu usuário, e por não ser um stand que se manifesta de forma convencional, é quase impossível que ele seja derrotado. No entanto, a sua fraqueza é o seu próprio poder. Enquanto o caos era alastrado pelo mundo, o Weather Report obrigou o autorretrato de Van Gogh a criar um personagem cujo poder era fazer todos os outros personagens retornarem às suas histórias. Com isso, o stand ficou inutilizável. Após isso, o húngaro percebe que foi derrotado e então ele perde a vontade de viver, entrando num estado catatônico. O nome do húngaro é uma referência ao designer de moda francês Emmanuel Húngaro. Já o nome do seu stand é uma referência à música de 1975, Bohemian Rhapsody, da banda Queen. A música começa com o trecho "Isto é a vida real? Isto é apenas fantasia?", soterrado num deslizamento sem saída da realidade. Essa parte explica tanto o personagem do húngaro, que por ser um drogado sempre está tentando fugir da realidade, quanto o seu stand, que faz os personagens fictícios ganharem vida, quebrando a divisão entre o mundo real e a fantasia. Abra seus olhos, olhe para o céu e veja. Eu sou apenas um pobre menino, eu não necessito de nenhuma simpatia, porque eu venho fácil, vou fácil, um pouco alto, um pouco baixo. A parte sobre olhar para o céu é porque ele está viajando em um avião, e a parte que diz que ele é apenas um pobre menino, que não necessita de nenhuma simpatia, é uma forma de dizer que ele não quer mais que o mundo tenha misericórdia dele. De qualquer maneira, o vento sopra, e isso realmente não importa para mim. Essa parte demonstra o desdém que o húngaro tem pelo restante do mundo, pouco se importando com o resultado das suas ações. Então você pensa que pode me apedrejar e cuspir no meu olho. Então você pensa que pode me amar e me deixar morrer. Ó meu amor, não pode fazer isso comigo, amor. É uma resposta do húngaro que quer se vingar do mundo que o tanto maltratou. A música termina com o trecho "Nada realmente importa. Qualquer um pode vir. Nada realmente importa para mim", mostrando que após ser derrotado, o húngaro só desistiu de viver. A música também começa com um tom calmo, se intensifica e depois retorna ao tom calmo, indicando o estado mental do próprio húngaro. Uma mente destruída no começo, que ficou feliz por ter os seus poderes e poder fazer a sua vingança, mas que após ser derrotado vê que tem que voltar para sua realidade impotente.
O Húngaro é o filho do Dio menos popular entre os fãs e é bem fácil entender o porquê. Ele tem pouquíssimo tempo de tela, ele aparece só uma vez, e aí quando começa o arco dele, ele só vai aparecer no último capítulo do arco, e aí poucas páginas depois ele já é derrotado. A gente não aprende nada sobre o passado dele, além dele ser um drogado, e em nenhum momento a personalidade dele é aprofundada para além de ele é sádico, ele é mau, ele é desprezível. Ok, o Dio é tudo isso, mas ele tem carisma, ele tem objetivos, ele tem alguma nuance, ele não tá lá só pra ser Chaotic Evil. O Húngaro tem um stand muito foda, mas ele é enormemente subutilizado. E considerando os demais membros da família Brando, ele é de longe o que eu menos gosto. Agora vamos ao Riquiel. Também nascido em 1988, Riquiel é um jovem com uma boa constituição física e um rosto alongado. Os seus cabelos são dreads penteados para trás e a sua roupa é um macacão sem mangas com um capuz que cobre só o seu pescoço. Muita gente zomba desse visual, mas a Billie Eilish foi capa da Vogue usando uma roupa bem parecida. Então nessa tem uma coisa que o Araki manja, é moda. No passado, Riquel sofria de ataques de pânico constantes. Quando isso acontecia, suas pálpebras fechavam, seus joelhos paravam de funcionar e ele começava a suar. Graças a isso, ele parou de ir para a escola, nunca conseguiu dirigir e teve uma queda absurda na sua autoconfiança. O destino fez com que o Riquiel se acidentasse, fosse parar num hospital e conhecesse o Put. É lá que ele descobre que ele é filho do Dio, mas então seus ataques de pânico começam e o seu olho se fecha novamente. Nisso ele começa a lamentar sobre tudo que ele passou na vida e sobre a sua doença misteriosa. O Put então descobre que o poder dele é controlar os Rods. Os Rods são criaturas alongadas e pequenas, com 4 pares de asas semelhantes a hélices. Eles possuem uma cavidade central que serve para absorver os nutrientes de outros organismos, já a água é absorvida por poros em suas peles. Quando um Rod morre, o seu corpo se decompõe instantaneamente, sendo o motivo de ser tão raro descobrir um deles. Mas a principal característica é que eles sobrevivem absorvendo o calor de outros seres vivos. Eles podem voar a 200 km por hora, sendo muito difícil de vê-los a olho nu. Eles também são extremamente fortes, apesar de pequenos, e possuem um órgão capaz de detectar calor. Nunca é dito explicitamente, mas é subentendido que a causa dos problemas do Riquiel eram os próprios Rods, já que o seu stand fazia ele atraí-los, mas a sua falta de confiança o impedia de controlá-los. Então ele era meio que parasitado por eles. A inspiração para os Rods veio da vida real. Quando Stone Ocean estava sendo escrito, era comum encontrar creepypastas e teorias da conspiração sobre os Rods. Os cientistas descobriram que, na verdade, eles são uma ilusão de óptica causada quando insetos passam muito rápido por uma câmera que não tem o poder de gravar velocidades tão rápidas assim. Mas em JoJo eles são realmente seres vivos e, após descobrir que pode controlá-los, um novo Riquiel cheio de confiança vai atrás da Jolyne. O seu stand é nomeado Sky High, e é um bracelete em formato de sapo com uma cabeça de pterodátilo em cima dele. Não é muito clara a forma que o Riquiel controla os Rods, mas é deixado a entender que é através da autoconfiança, como se os Rods o enxergassem como um macho alfa. Então ele precisa se manter constantemente concentrado, caso contrário os Rods ficam imóveis ou então passam a atacá-lo. Por ser um stand tão diferenciado, a maioria de seus status são nulos, com exceção do alcance, que é o campo visual do Riquiel, recebendo um B no mangá, e sem durabilidade. Antes de descobrir sobre seu stand, o Riquiel era uma pessoa ansiosa, mas após desbloqueá-lo, ele se torna uma pessoa confiante, corajosa e honrada. Ele tem uma grande admiração pelo progresso humano e acredita que a sua maior personificação tenha sido a missão Apollo 11, que colocou o homem na Lua. Ele luta pelo lado do Put para saldar sua dívida com ele, mas respeita muito seus adversários. Ele herdou do Dio a sua determinação, a sua radicalidade e o seu respeito por adversários dignos. Tirando o Diorno, talvez ele seja o mais Joestar dos brancos. Durante a sua luta contra a Jolyne, a Hermes e o Empório, ele é capaz de grandes feitos, forçando a Jolyne a chegar no seu limite para derrotá-lo. Mesmo ele tendo lutado até o fim com a sua maior determinação, ele acaba perdendo para Jolyne por uma questão de sorte, percebendo que o destino a favoreceu. Graças a isso, ele se sente uma pessoa completa e parabeniza a Jolyne, compartilhando informações importantes sobre o Put para ela. Infelizmente, depois disso, ele é apagado pela Hermes. Não é dito que ele morre, mas ele é colocado em um estado em que ele não pode mais utilizar o seu stand. O nome do Riquiel é uma referência à designer de moda Sonia Riquiel, e o nome do seu stand Sky High é uma referência à música de mesmo nome da banda Jigsaw. A música tem trechos como soprado pelo vento, derrubado por um turbilhão. Eu pensei que tínhamos chegado ao topo, eu te dei tudo que tinha que dar, por que que você teve que parar, você estragou tudo no alto. Obviamente, a música toda é uma referência tanto ao stand, que são criaturas voadoras, quanto ao Riquiel, que mesmo fazendo o seu melhor, ainda assim é derrotado. Dos três que aparecem em Stone Ocean, o Riquiel é o meu preferido.
sentido. Ele tem tanto desenvolvimento em tão pouco espaço de tempo que ele poderia facilmente ter se tornado um protagonista de um spin-off. Eu realmente ia ter gostado de ver ele se juntando a Jolyne aos demais, ou então que a luta dele fosse mais demorada, mas infelizmente o Araki descartou ele. No mais, ele é um personagem tão incrível quanto é esse arco. E por fim nós temos Donatello Versus. Nascido em 1986, ele tem 1,81 de altura e 72 quilos. Um cabelo curto e loiro, costeletas compridas que se estendem até a sua boca, uma franja que cobre a sua testa e 2 rabos de cavalo. O Donatello foi criado por sua mãe e pelo seu padrasto, que não ligava muito para ele e dava bem mais atenção para suas 2 irmãs. Com isso, aos 13 anos, ele decidiu fugir de casa. Enquanto ele ia embora, um par de sapatos de beisebol caíram do céu e atingiram a sua cabeça. Mesmo sendo grandes demais, ele decidiu guardá-los para si. Em pouco tempo, ele acabou sendo preso e levado a julgamento, onde descobriu que os tênis eram de um jogador que resolveu dá-los à caridade. Quando ele contou para a juíza que eles simplesmente caíram do céu, ela se enfureceu e o sentenciou à prisão juvenil. Lá dentro ele foi destruído tanto fisicamente quanto emocionalmente, graças a uma sequência de eventos misteriosos. Uma vez a sua mão foi perfurada por uma faca que estava enterrada. Essa faca pertencia a um guarda corrupto que passou a ameaçar e bater no Donatello constantemente. As suas feridas só foram ser tratadas semanas depois e ele quase morreu de febre. 4 meses depois, o verdadeiro ladrão dos tênis confessou e ele foi liberado. Por ter passado por tudo isso, o Versus desenvolveu um ódio contra a sociedade e passou a ter como objetivo ser feliz a qualquer custo. Ele descobre mais pra frente que todo esse azar na verdade era culpa do seu stand Underworld, que funcionava sem o seu conhecimento. Ele é um stand de curto alcance que tem o poder de literalmente desenterrar memórias. O seu funcionamento parte do pressuposto que o solo guarda uma memória de tudo que aconteceu nele. Ele pode convocar qualquer evento passado que aconteceu em Orlando, na Flórida, por meio de escavações do solo. As memórias não têm limitação de data ou de tamanho, podendo ser tiroteios, acidentes de carro, acidentes de avião, jogos de futebol e até pessoas. Mas para fazer isso é necessário que o Underworld faça um movimento de cavar o solo. Quando a pessoa é pega por uma memória, ela terá que experienciar aquela memória e ela ocorrerá exatamente como foi no passado. Todos que morreram vão morrer e todos que sobreviveram vão sobreviver. Para escapar disso, a única forma é encontrar alguma condição que permita que você escape da morte. Do contrário, é game over. Ele tem um poder destrutivo nulo, indicando que ele não pode atacar diretamente nenhum stand, sem velocidade, o alcance é relativo à cidade de Orlando, então ele recebe um A no mangá, sem durabilidade, precisão nula, indicando que ele não precisa mirar para usar sua habilidade, e potencial de desenvolvimento nulo, indicando que não tem mais como evoluir o stand. Ele conhece o Pucci após tomar um tiro na perna e pular do 6º andar de um prédio após um assalto mal sucedido. É ali que ele conhece seus meio-irmãos, aprende sobre seus poderes e sobre a sua linhagem. Enquanto seus irmãos vão lutar contra o grupo da Jolyne, o Donatello fica se recuperando no hospital, ficando bom a tempo de enfrentar Hermes e a Jolyne, que haviam acabado de chegar. Durante a luta contra a Jolyne e a Hermes, o Pucci fica fazendo comentários sobre a luta, o que começa a irritar o Donatello, que não tem exatamente um bom histórico com figuras de autoridade. Conforme a história vai passando, ele começa a se achar mais digno de obter o céu do que o próprio Pucci, então ele decide traí-lo. Aqui a gente vê que ele herdou o egoísmo do Dio, traindo a pessoa que mais o ajudou, assim como o Dio traiu os Joesters. Antes de ser derrotado, ele consegue roubar o disco de memória do Weather Report e entregar para ele. Ele tenta roubar o disco do Star Platinum do Empório, mas acaba sendo pego pela Jolyne e pela Hermes. Ele então é obrigado a dirigir até o Pucci, mas acaba sofrendo um acidente que permite que o padre escape. Como o Pucci criou uma ilusão do seu rosto em cima do rosto do Donatello, o Anasui acaba matando-o com o Diver Down sem saber. O nome do Donatello é inspirado na designer de moda Donatella Versace. Já o seu stand Underworld é baseado na banda britânica de mesmo nome. Eu não consegui achar nenhuma referência ao Donatello em si, mas existe um álbum da banda que se chama Change the Weather, que traduzindo é Mudando o Clima. E ao entregar o disco ao Weather Report, ele literalmente mudou o clima. O Versace é o que mais herdou traços do seu pai. Ele é egoísta, megalomaníaco, implacável e cruel, estando disposto a sacrificar a vida de crianças inocentes para vencer uma luta. O seu objetivo maior era ser feliz, mas o destino acabou fazendo ele ter uma vida infeliz com uma morte patética. Eu gosto do personagem porque ele foi um dos mais bem desenvolvidos, mas ele é o tipo de personagem que você não sente vontade de torcer por ele. Você só fica esperando ele ser derrotado e ter o que merece. Então ele cumpre bem essa função.
Então, resumindo o vídeo, Dário Brando nasceu em 1827 e se casou com uma mulher de nome desconhecido. Juntos eles tiveram um filho chamado Dio Brando em 1866. Em 1880 ele acabou envenenando seu pai e foi morar com os Joesters. Após os eventos de Phantom Blood, ele ficou submerso no oceano por décadas. Quando ele levanta, ele desperta seu stand The World e faz diversos filhos pelo mundo. O primeiro deles é Giorno Giovanna, nascido em 1885. O segundo é Donatello Versus, nascido em 1886. O terceiro é Riquiel, nascido em 1988. E o quarto é Húngalo, também nascido em 1988. É em 1988 que o Dio é derrotado pelo Jotaro Kujo e morto. Em 2011, o Giorno se tornou o líder da máfia italiana e nunca mais foi mencionado. Em 2011, os demais irmãos se encontraram e tentaram impedir o grupo da Jolene de chegar até o padre. O Húngalo foi derrotado e perdeu a vontade de viver, o Riquiel foi derrotado e perdeu o controle de seus poderes, e o Donatello foi morto pelo Anasui. E essa é toda a história da família Brando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque, meu Deus do céu, que trabalho que deu pra fazer. A quantidade de informação nele não é brincadeira. Nossa senhora, eu tô exausto. Eu espero que tenha compensado aí as 2 semanas que eu não posto vídeo, mais ou menos. Agora eu tô entrando de férias na faculdade, então eu vou ter mais tempo pra postar os vídeos. Mas no mais é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.